Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. O que significa procrastinar? Procrastinar significa deixar para depois. Em relação ao que a gente sente no nosso coração, em relação ao nosso sonho, em relação à nossa intuição, geralmente começa a briga da intuição com a nossa mente, não é? E aí a gente diz pra gente mesmo: deixa quieto, não mexe nisso não. A frase do Hilário Trigo que diz: nós somos uma historinha que contamos para nós mesmos. Qual é a historinha que você tem contado para você mesmo? Você não é um ser isolado no universo, certo? Você não chegou simplesmente aqui e caiu de paraquedas, não. Vocês têm um vínculo. Você tem um vínculo. Você faz parte de um clã. Você tem uma origem, certo? Você é, para começar, você é 50% papai, 50% mamãe. E você é 25% seus 4 avós. Ah, Ru, não conheci meus avós, mas não importa. Mas você é, continua sendo, tá? Você é 12,5% também cada bisavô. Olha só, gente, só dá para ir até aqui, né? Mas você entende o conceito de família na constelação familiar, na visão sistêmica. Família é tudo, é você e todo mundo que veio antes de você. E não existem excluídos. Todos pertencem. Certo? Então você chega aqui na Terra através de mamãe, de papai, com a bagagem, com o histórico, com o DNA, com o registro, com vários registros de histórias daqui, ó, que aconteceram aqui. Essas pessoinhas que estão excluídas também vão interferir em algum comportamento seu. Isso aqui, você finge que é o oceano, tá? Aqui é a superfície. Isso aqui é um iceberg. A ponta do iceberg é a única coisa que a gente consegue ver, tá? E o que está para dentro da água, que é o que direciona o iceberg, é a parte gigantesca, o consciente e o inconsciente. Quando a gente vive no consciente, sem informação, sem querer se enxergar, a gente dá essas desculpas. Mas o que é que liberta? A verdade. É uma questão de você querer ver a verdade. Né? Por isso, algumas pessoas têm sua vida mudam sua vida, outras pessoas não mudam sua vida. E claro que cada sistema familiar tem uma dinâmica diferente. Você tem uma dinâmica diferente da dinâmica da sua irmã. Sendo do mesmo pai, da mesma mãe? Sim, claro. Lógico, né? Porque você percebeu coisas que sua irmã não percebeu ou vice-versa. Então, cada caso é um caso. Sabemos disso, né? Sobre a obesidade, algumas causas, 4 causas só, mais comuns, inconscientes da pessoa não conseguir chegar no seu peso ideal e ter uma saúde. Primeira, ela come muito porque ela pensa, eu tenho que ser forte. Afinal de contas, sou eu que carrego essa família nas costas. Segundo exemplo, ela não perde peso por uma lealdade invisível, um amor cego a alguém do seu sistema familiar que foi ferido, humilhado, machucado por ser obeso lá atrás. Digamos que você é essa pessoa com problemas de excesso de peso. Aqui atrás, alguém que você nem conheceu foi ferido pela família, foi humilhado,
aconteceu uma situação que machucou muito esse seu avô, tataravô aqui. E essa situação, o sistema familiar, a intenção dele sempre vai ser compensar feridas. Sempre vai ser restaurar, curar as feridas. Certo? Mostrar, geração após geração, que algo precisa ser reparado. Algo está fora do lugar. Aí você se conecta com essa pessoa. E por lealdade invisível, por um amor cego, você não perde peso. Terceira possibilidade. Não me sinto nutrido. Quando você tem um problema com a sua mãe. Mas você se sentiu rejeitado, abandonado em algum lugar do seu inconsciente. Mãe significa ausência. Aí você come porque você não se sentiu nutrido. E a quarta possibilidade, exemplo, é de algum antepassado que passou fome, como aqui na Europa houveram 2 grandes guerras, e você quer comer muito para honrar esse seu antepassado que passou fome. É uma lealdade, a pessoa inconscientemente ela quer corrigir aquela dor. Agora eu quero mostrar outra coisa a você. O gêmeo sobrevivente. Certo? Então é um estudo de uma americana que fez esse livro explicando o que acontece quando da reprodução, na fecundação, gente. Quando um ou dois bebês, gêmeos, 2 ou 3, estão lá no útero e um morre. Então, o gêmeo sobrevivente ele vai ter em vida movimentos de negação da vida. E a questão, gente, é que nem sempre a mãe percebe. Entende? E o sobrevivente gêmeo passa a sua vida inteira constantemente reencenando a vida e a morte do seu gêmeo. Parece que nada mais é mais importante do que isso. A boa notícia é, uma vez que a verdadeira cena pré-natal, que você acessa através da constelação, seja esclarecida e plenamente compreendida, a reencenação cessa completamente para benefício da pessoa, não é? Já pensou? Já pensou se não houvesse solução, não houvesse como saber, não houvesse como resolver? Porque, Ru, mas você falou que a mãe não sabia. Então, como é que a gente sabe? Pelos comportamentos dessa pessoa, desse adulto. Comportamentos, e um deles é justamente procrastinação, vício. O sobrevivente, ele nega a vida por amor ao irmãozinho. Porque ele tem uma tarefa na mente dele, que é manter seu gêmeo vivo. Então ele faz o quê? Atitudes sabotadoras. E ele não reconhece seu potencial como pessoa. Então aqui, gente, a gente tem alguns sinais físicos de uma gravidez gemelar, que não foi detectada como gemelar. Mas, por exemplo, uma mãe que é anormalmente grande nos primeiros 3 meses. Sangramento no primeiro trimestre. Suspeita de aborto, mas a gravidez continuou. Tentativa de aborto, mas a gravidez continuou. Médico ou enfermeiro suspeitaram de gravidez gemelar. Outra pessoa suspeitou de gravidez de gêmeos. Outras infecções experimentadas durante a gravidez. Outros traumatismos físicos ou emocional grave, uma outra experiência de fome através de circunstâncias, doença ou vômito excessivo na gravidez. E tem mais coisas, gente, a lista é grande. Só para mostrar a você algumas causas de procrastinação, certo? Pessoas que sofrem por não conseguirem mudar agora. Não é a última palavra. Quando ela
traz na constelação, ela traz na consciência dela, ela encena e ela leva a dor dela, seja de uma incapacidade de perder peso, seja de não encontrar um relacionamento amoroso. Quando você está no movimento de se esforçar e andar só em círculos, ou então não ter nem coragem para se esforçar, você precisa examinar, minha recomendação, a origem do problema. Então, esse estudo do gêmeo sobrevivente, o fato de entender que os bebês se comunicam no ventre, que eles sentem. Tem bebê que renuncia à vida quando percebe que se ele nascer a mãe vai morrer. Gente, isso é muito fantástico. Outro exemplo, né? Quando você nasce depois que a sua mãe perdeu um bebê. Vai ser muito difícil para alguém que nasceu depois que a mãe teve um aborto. É muito difícil para essa pessoa viver feliz, uma felicidade genuína, um entusiasmo pela vida. É muito difícil, porque ela, antes de nascer, ela entra em contato, a alma entra em contato com o bebezinho que não nasceu. E aí ela vai querer ser leal a ele. Entende a importância de a gente olhar para a raiz do problema, procurar a raiz do problema, não se acomodar, porque em algum momento você vai ter o poder de decidir. Outra pergunta foi: qual a maneira certa de fazer planos? Olhe para o seu incômodo. O que é que você quer mudar? Perceba do que você precisa abrir mão. Foque, veja-se, visualize-se com a recompensa. Exemplo, você é adulto, é adulta, mora na casa dos seus pais, mas você sonha em ter sua casa, que é o movimento da vida para o mais. É você ter a sua casa. Fechar a porta e abrir a porta a hora que você quiser. É seu direito, é seu merecimento você ter a sua casa. Não importa que tenha um quarto só, não importa. Ah, mas é difícil, Ru. Eu sei que é difícil, mas permanecer como está também é difícil. E o tempo vai passar. E como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Então foque, faça planos, focando, se enxergando lá na frente. Dá medo mudar. Porém, vá com medo mesmo. Dói mudar, mas vá com dor mesmo. A dor e o medo são a fraqueza indo embora. Que dure 1 ano, que dure 5 anos, sabe? Mas o tempo vai passar e você vai aprendendo. Cada vez você vai ficando mais livre. Sem falar quando acontece o desbloqueio imediato. Pergunta: o que pode ser descoberto numa constelação? A origem da sua questão. A origem da questão que você levou para a constelação. A origem dessa dor. Na compreensão da origem, já tem uma grande ajuda. O estruturador das constelações, o Bert Hellinger, ele diz que essa constelação aqui espiritual basta ser feita uma vez na vida. Uma vez que você entende qual é o seu lugar de força no seu sistema familiar e quão longe desse lugar de força você estava, e quando você corrige sua posição em relação à sua mãe, ele diz que isso é suficiente para a vida toda, não precisa mais nada. Examine-se aí e veja quem é que está direcionando sua vida. As desculpas do seu consciente ou a verdade do seu inconsciente?